Bom dia, aluno do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu tô com um probleminha na minha câmera. Eu não vou poder aparecer, mas nós vamos continuar o nosso conteúdo, tá certo? Nós vimos no sétimo ano o assunto sobre vírus. E agora nós vamos dar continuidade sobre os organismos vivos e vamos para o grupo das plantas, tá certo? Dos vegetais. O reino é o reino plante. Uma coisa importante de ressaltar é que os vegetais ele compreende a maior concentração de massa viva, tá? Porque as plantas elas dominam todos os territórios e todos os ambientes que o ser humano se encontra, desde regiões alagadas, rios, oceanos, até áreas áridas, rochosas também. Então, o que nós vamos ver são as plantas e como elas se organizaram, tá? Uma coisa importante de ressaltar é que os vegetais eles apresentam evolução assim como nós, seres humanos, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho dessa evolução, um pouquinho dessa estrutura, tá? No próximo conteúdo, nós vamos ver como é que eles se reproduzem e como é que é o processo de produção de flor e de fruto, beleza? Então, vamos lá. Bem, as plantas, elas apresentam evolução, certo? E essa evolução, assim como dos seres vivos, dos animais, ela surgiu na água, tá certo? Então, as primeiras plantas encontradas, elas são de origem aquática, assim como as algas, e elas migraram sua adaptação. Isso favoreceu imensamente o surgimento da vida na Terra. Por quê? Porque, primeiro, para a Terra poder ser habitada por animais maiores, ela precisava estar fria. E como ela estava muito quente, todos os animais evitavam as regiões do continente porque não havia um favorecimento da vida ali, tá certo? Só que as plantas, elas começaram a migrar, a sair de regiões aquáticas para começar a tirar seus nutrientes do solo. Isso fez duas coisas. A primeira, diminuiu a temperatura dos continentes, tá? E aumentou o surgimento de material orgânico. Então, acredita que primeiro as plantas migraram para os continentes. Depois dessa migração dos continentes dos vegetais, surgiram os primeiros animais herbívoros que se alimentavam das plantas do continente e depois surgiram os animais carnívoros, tá certo? Então, começaram com pequenas algas, aí a partir dessas algas foram se adaptando os musgos, certo? Chamados de briófitas, que foram se organizando com tecidos vegetal. O segundo grupo a ter favorecimento são as pteridófitas, que são as samambaias, tá certo? Elas são maiores, elas apresentam seiva, porque elas têm vaso condutor, tá? E com isso foi processo de evolução e adaptação, vieram as gimnospermas e angiospermas, que são plantas que não apresentam fruto, e as plantas que apresentam fruto, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, as plantas elas são organizadas em dois grupos. As criptógamas, certo? Cripto vem de cripta, de rocha, tá certo? Como é o caso das briófitas e das pteridófitas. Enquanto as fanerógamas, que apresentam semente, elas são maiores, porque elas apresentam raiz, caule e folha de verdade, certo? Enquanto as criptógamas apresentam uma estrutura bem simples, tá? Então, essas estruturas elas vão definir dois grupos maiores, que são as briófitas e pteridófitas, nos grupos das criptógamas, certo? E as gimnospermas e angiospermas no grupo das fanerógamas, tá? Então, briófita quer dizer planta, planta musgo. É bem simples. Ela não apresenta nenhuma estrutura complexa, tá certo? Todas as estruturas que a briófita, os musgos, apresentam são estruturas falsas ou rudimentares, tá certo?
Um exemplo muito clássico disso é que nós podemos ver que eles não apresentam uma folha verdadeira, tá? Nós vamos ver o nome disso agora. Elas não apresentam nem xilema, nem floema, tá certo? O que é isso? É seiva. Xilema é a seiva bruta e floema é a seiva elaborada. Enquanto todas as criptógamas precisam de água para sobreviver, tá? As fanerógamas, elas não necessitam de água para reprodução. E como é que funciona isso? Todas as épocas, quando a gente está em época de chuva, em chuva muito forte, nós podemos notar que todo lugar, seja o chão, a parede, ele fica escorregadio e forma uma capa verde. Aquilo ali são musgos, tá certo? E eles começam a reproduzir justamente com a água, tá? Então, as briófitas, os musgos, apresentam três estruturas básicas. A primeira são os rizóides. O que é um rizóide? Rizóide nada mais é do que uma raiz simples, certo? É uma raiz rudimentar. Como eu posso dizer? É uma raiz primitiva, tá bem? Então, ela se fixa no substrato com esses rizóides e absorve a água e os sais minerais. E aí, a partir dessa absorção, ela vai passar para as outras partes, como é o caso do cauloide. Tá? Cauloide é uma haste bem fininha, que não é uma raiz, não é um caule. É uma estrutura bem simples. Tá? E os filóides são estruturas clorofiladas, que clorofila é o que dá a cor verde para as plantas. Tá bem? Então, todos os filóides são estruturas clorofiladas e capazes de fazer fotossíntese. Então, como é que funciona a reprodução das briófitas? Bem, é bem simples, tá certo? Quando a briófita ela libera o esporo, certo? Que é chamado de anterozoide, tá? Esse gameta anterozoide, ele é um saquinho que vai guardar todos os esporos. E aí, quando começa a chuva, ele abre esse anterozoide e aí fica esperando receber todos os gametas masculinos. Quando entra dentro desse saquinho, ele fecha, forma os esporos e depois libera no ar. Quando é liberado, esses esporos encostam no chão e aí formam um novo broto. A partir dessa formação, certo? Vai se organizar os esporângios. E esses esporângios se rompendo, se abrindo, vai começar a organizar, estruturar o musgo. E aí, novamente, vai formar uma estrutura. Essa estrutura, que é o anterozoide de novo, vai se abrir, esperar a chuva, depositar os gametas masculinos, se fechar, formar o esporo, cair no chão e assim sempre continua o ciclo, tá certo? Ok? Então, sempre ocorre dependendo da chuva, ok? Uma coisa muito importante, enquanto as briófitas, que são os musgos, não apresentam seiva, certo? Nem o xilema, nem o floema, as pteridófitas vão começar a produzir seiva. E essa seiva é chamada de seiva bruta, tá certo? Que é apenas água e sais minerais, tá bem? Então, o que é o xilema? De novo, são vasos condutores que transportam água e sais minerais e também é chamado de seiva bruta, certo? E esse xilema permite com que as pteridófitas sejam maiores que os musgos, mas como eles não apresentam estruturas complexas, elas não são tão grandes, elas podem medir até 2 metros de comprimento, certo? Ok? E uma coisa importante de se lembrar é que as pteridófitas, elas são plantas sempre ligadas à água, tá? Então, ela vai ser mais abundante onde estiver água. Então, as pteridófitas são plantas de ambientes úmidos, tá? É por isso que as samambaias e deixa eu ver aqui, as avencas, elas são tão comuns em regiões do hemisfério
sul, tá certo? Uma coisa importante é que todos os caules das pteridófitas são subterrâneos. Na verdade, a maioria dos caules, tá? Algumas plantas, elas são maiores, então o caule sai da terra. Mas a maioria das pteridófitas, das samambaias, apresentam o caule dela enterrado no chão, tá certo? Ok? Elas apresentam raiz, caule e folha, tá certo? Mas dessa folha sai uma estrutura bem fina, que são chamados de folíolos. Esses folíolos são responsáveis pela produção do esporófito. O que é um esporófito? Esporófito nada mais é do que a parte responsável pela liberação do esporo. Esporo é uma semente bem simples, tá certo? Então, o esporófito é responsável pela disseminação dos esporos, tá? E elas são estruturadas nos folíolos, tá certo? Ok? E aí, o gameta masculino fecunda o gameta masculino, começa a produção do esporófito, esse esporófito amadurece e libera os esporos, tá certo? Vamos lá. Falamos dos musgos, falamos das samambaias e agora nós vamos para as árvores chamadas de coníferas, certo? Todas as árvores coníferas são do grupo das gimnospermas, tá bem? Então, todas as gimnospermas são chamadas também popularmente de árvores coníferas. Um exemplo de árvore conífera que tem forma de cone é o pinheiro, tá? Os pinheiros são árvores de porte médio, tá? Que pode chegar até 15 metros de comprimento e são bastante encontradas nos trópicos, seja no de Capricórnio, seja no de Câncer, tá bem? Então, esses dois trópicos, como são mais frios, existe a presença maior de árvores coníferas, tá bem? Uma coisa importante de ressaltar é que as gimnospermas apresentam semente, mas não apresentam fruto, tá certo? Os frutos só são encontrados em árvores angiospermas. Se não apresenta fruto, como é que as coníferas elas se reproduzem? Bem, elas se reproduzem através de uma estrutura modificada chamada de estróbilo. Esse estróbilo vai se amadurecer e vai formar um pinhão. Então, todas as árvores coníferas são reproduzidas através dos estróbilos. E os estróbilos eles vão formar os pinhões, tá certo? Ok? Todas as árvores gimnospermas são fanerógamas. O que são árvores fanerógamas? Produtoras de sementes, tá certo? Elas não apresentam floração, ou seja, toda árvore conífera não tem flor. Elas têm ausência de proteção da semente, ou seja, as partes que protegem elas não são carnosas, ou seja, não existem frutos, mas sempre existe uma estrutura especializada na proteção, que é o pinhão, tá certo? São plantas vascularizadas porque tem xilema, que produz a seiva bruta, e a floema, que produz a seiva elaborada, tá certo? Seiva elaborada é porque é a seiva bruta transformada em glicose, tá certo? Então, essas plantas, elas são ricas em energia. É por isso que muitas das sementes são comestíveis, como é o caso da pinha do pinhão, tá certo? Outra coisa importante é que elas não dependem da água para poder se reproduzir, tá? Como elas são plantas de médio porte, elas retiram do solo seus nutrientes e produzem os pinhões, tá certo? Também são chamados de cones. E esses cones produzem os grãos de pólen que vão de uma parte da parte masculina para a parte feminina, fecundando o pinhão, certo? E amadurecendo as sementes, tá certo? E vamos para o último grupo, que é o grupo das angiospermas. O que são angiospermas? Angiospermas são todas as plantas que apresentam flor e
Fruto. Uma característica principal é que todos os frutos e todas as flores, certo? Elas servem para duas coisas. A primeira é para atração e a segunda é para polinização. As abelhas, os insetos, os seres humanos, os roedores são grandes exemplos de polinizadores. Muito bem. Uma coisa também importante de ressaltar é que todos os frutos, eles apresentam suas adaptações, sejam cascas, sejam carne, sejam alimentos, tá certo? Uma coisa importante, as plantas angiospermas apresentam raiz, caule, folha e semente. Mas, diferente das gimnospermas, elas têm flores e frutos, tá certo? Essas plantas estão distribuídas por todo o planeta. Por quê? Porque como elas são possuidoras de flores e frutos, a disseminação dela aumenta muito a taxa de sucesso no ambiente, tá certo? Seus frutos e flores, eles são muito diversos e têm a utilidade de atrair polinizadores, sejam polinizadores vivos ou da natureza, como o caso do vento ou da chuva, tá certo? Apesar de as plantas angiospermas se utilizarem da chuva, elas não necessitam diretamente da chuva para a produção das suas sementes, tá certo? Então vamos lá para as características. Elas apresentam formação de semente. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são fanerógamas, beleza? Apresentam floração. Ocorre a produção das sementes pela produção de um fruto carnoso, muitas vezes comestível, como é o caso do mamão, tá? São plantas vascularizadas, ou seja, tem xilema e floema. Não depende da água para sua reprodução. E como é que ocorre a reprodução das angiospermas? Muito simples. Primeiro, existe a parte masculina e a feminina dentro de uma única flor, tá certo? E essas partes masculina e feminina, quando entram em contato com o pólen que desce pela parte feminina, chamada de gineceu, certo? Ela desce, fecunda o óvulo que está lá dentro, e assim essa flor ela se fecha e forma um fruto carnoso, tá certo? Nós vamos ver isso na próxima aula, mas espero que vocês estejam entendendo até aí, tá certo? Eu vou deixar também a atividade pronta para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Sucesso e boa sorte!